Os seus relacionamentos precisam de atrito. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente para entender tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero desde já dar as boas-vindas para você que está participando aí conosco de forma online. Muito obrigado pela participação, pelo seu envolvimento, pela contribuição aí com o nosso canal também. E você que assiste posteriormente através das gravações, seja no YouTube, no Facebook ou em outras plataformas, que de igual modo Deus abençoe a sua vida e Deus continue ministrando ao teu coração e te usando como um semeador da palavra. Quero desde já pedir a sua colaboração, curtindo os vídeos, e compartilhando para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com essa palavra tão preciosa. Bom, como eu falei no início hoje do nosso vídeo, os seus relacionamentos, eles precisam de atrito. Isso mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente foge de situações conflituosas, de situações que podem nos desgastar, mas é importante nós entendermos que a vida ela é construída principalmente em cima de situações adversas, em cima de situações em que exige de nós uma resiliência, que exige de nós uma compreensão mais profunda daquilo que está acontecendo. Para ganhar é preciso haver perdas. Não é o nosso texto, mas tem uma passagem em Eclesiastes que fala muito sobre isso. Para haver paz é preciso haver guerra, para haver a alegria é preciso haver o choro. Ou seja, então para que a gente tenha, por exemplo, o alívio, é preciso que venha a dor antes. A gente não fica aliviado por estar aliviado, não é verdade? Então, essas situações que muitas vezes nos incomodam, essas situações que às vezes até, vamos usar essa palavra, chegam a nos machucar um pouco, chegam a nos ferir em alguns casos. Elas são necessárias o quê? Para que haja crescimento, para que haja cura, para que haja um progresso da nossa parte. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver, e crescer dói. Crescer não é um processo harmonioso muitas vezes, não é um passeio no parque. Ele é construído à base de pressão, ele é construído à base de lutas, de situações adversas. Então, tudo isso ajuda a promover o crescimento nas nossas vidas. E eu quero falar aqui com vocês, compartilhar um texto que ele está lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que ele nos diz o seguinte: como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Ou seja, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma cutelaria, ver um cuteleiro trabalhando e como que ele desenvolve, como que ele cria as facas, as espadas, enfim, esses objetos cortantes de ferro. Então, até tem um programa, eu lembrei agora, tem um programa no Discovery que ele é de cuteleiros, E é um desafio entre cuteleiros para ver quem faz a lâmina mais forte, a lâmina mais afiada, a lâmina mais flexível. E se você observar, nesse processo de formação da lâmina, eles vão pegando vários pedaços ali de ferro. Esse ferro, ele num primeiro momento, ele é forjado, ele vai para o fogo para poder amolecer. E aí depois o cuteleiro começa o quê? A bater
com a bigorna, né? Então ele pega ali outro instrumento de ferro também, ou seja, ferro com ferro, e ele começa a bater naquele ferro, né? E é um processo onde ele aplica ali muita força, né? Usando a sua técnica, mas ele aplica ali muita força, né? E vai batendo naquele ferro até fazer com que aquele ferro tome a forma desejada, né? Tome a forma de lâmina. E o interessante é que eles começam com uma liga assim, até de certa forma grossa de ferro, e eles vão batendo tanto, né? Vão conseguindo achatar através desse processo, deixando aquela lâmina bem fina, e aí depois passa por um processo, né, de afiar, deixar o fio dessa faca, dessa espada, enfim, deixar ele realmente cortante, né? Já que essa é a função dessa lâmina. E o interessante é que a Bíblia, né, aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, ele fala que como se afia o ferro com ferro, né, assim o homem afia o seu amigo, né? Então observe que bons relacionamentos refinados, relacionamentos consistentes, né, relacionamentos produtivos, exigem atrito, né? Então, se você não está se atritando nos seus relacionamentos, preste muita atenção, porque deve ter algum problema. Isso mesmo, né? Casamento, pessoal, é um relacionamento onde existe muito atrito, né? E quanto mais você passa tempo com a pessoa, quanto mais você convive com a pessoa, mais atrito vocês vão ter, né? É diferente, por exemplo, quando você se relaciona com alguém que você não tem muito contato, não tem muita vivência. Observe que esses relacionamentos eles são mais superficiais, né? E isso não tem nada de errado, é um processo natural. Se eu não convivo muito com aquela pessoa, né, eu não conheço muito ela, não entendo, a gente não troca muitas ideias, não conversa sobre o que eu penso, sobre o que ela pensa, né? Geralmente o nosso relacionamento é mais superficial, no nível ali de amistosidade, então a gente não se atrita. Agora, quanto mais tempo você passa num relacionamento, seja, estou falando aqui do cônjuge, mas pode ser, por exemplo, com os filhos, com os pais, né? Também são relacionamentos que envolvem o quê? Muito atrito, né? Devido à convivência, devido à intimidade, né, diária ali no lar. Às vezes é um amigo, uma amiga, que a gente também convive, né, mais próximo, compartilha as nossas dores. Então, esse atrito gerado nos relacionamentos é que faz com que esse relacionamento fique afiado, ou seja, faz com que esse relacionamento de fato progrida, né, com que ele fique bom, embora ninguém queira passar por um atrito, né? Agora observe, faça uma reflexão na sua vida, né? Quem está presente aí, ó, já coloca aí no chat. Quantas vezes você saiu mais fortalecido, ou quantas vezes você saiu com um aprendizado maior depois de uma situação de atrito? Ou quanto que você amadureceu, né, depois de uma situação de atrito? Então coloca aí para mim, se isso já aconteceu na sua vida. Ou seja, você passou por um atrito no seu casamento, né? Eu particularmente já passei por vários, né? Tive duas situações mais sérias, né, onde quase chegamos a nos separar, né, eu e a minha esposa, por 2 vezes, né, com tempo espaçado. Mas o interessante é que depois dessas crises que nós tivemos, o nosso relacionamento se fortaleceu muito mais, né? Hoje nós somos muito mais companheiros, hoje nós estamos muito mais unidos um ao outro. Por quê? Porque essas situações ajudaram a nos mostrar falhas nas nossas vidas que precisavam ser corrigidas, né, para que ele melhorasse, ou seja, o nosso relacionamento precisava ser afiado. E mesmo depois que o cuteleiro ele termina ali a lâmina, que a lâmina fica pronta para uso, é normal, pessoal, que com o tempo essa lâmina perca o fio, né?
Se você tem uma faca em casa, uma tesoura, você sabe que com o tempo ela vai perdendo o seu poder de cortar. E aí como é que se afia essa faca? Novamente você vai pegar ali um instrumento, né, pode ser de ferro, de pedra, enfim, onde você vai o quê? Atritar essa lâmina, ou seja, você vai ter que desgastar essa lâmina para que ela possa o quê? Voltar a cortar novamente. Então muitas vezes Deus permite o quê? Que a nossa vida seja atritada, né? Que nós possamos o quê? Tirar imperfeições, falhas na nossa vida que estão impedindo eu e você de progredirmos. Então a palavra de Deus nessa manhã para as nossas vidas é essa. Se você está passando por uma situação de atrito, saiba que isso é para produzir o seu bem, né? Que é para produzir algo útil na sua vida. Esse atrito é para tirar aquelas imperfeições, né? Aqueles pontos falhos da nossa vida que estão impedindo eu e você de caminharmos segundo a luz, de alcançarmos os nossos objetivos. Se você está passando por um atrito aí no seu relacionamento, no seu casamento, aprenda com ele. Esse atrito não é para fazer você sofrer, mas é para fazer com que vocês cresçam, né? Seja no trabalho. Trabalho é um local também que a gente encontra muitos desses atritos, né? Conversar com o chefe, conversar com o subordinado, às vezes você tem que entrar numa situação mais delicada, então vai ter que atritar, mas tudo isso o quê? É para o crescimento. Na sua igreja também, se o seu pastor, se o seu líder aí, enfim, não está gerando atrito na sua vida, ou seja, ele não está te confrontando, ele não está te trazendo a real da palavra de Deus, ele também não está promovendo o crescimento na sua vida, né? Porque só passar a mão na cabeça, só falar que está tudo bem, que as coisas vão tá bem, não produz crescimento, pessoal. A gente precisa sim ser atritado, a gente precisa ser confrontado, a gente precisa se relacionar com pessoas a esse ponto, né, de podermos sermos afiados, né, para que a sua vida, e aqui a gente está falando afiado no bom sentido, né? Não vá sair aí por aí afiando a sua língua, dizendo que a sua língua foi afiada, né? Segundo o Rafael orientou lá de manhã, e agora você sai cortando aí todo mundo com palavras. Não é isso, né? É afiar no sentido que de cumprir o seu propósito, né? De viver de acordo com aquilo que Deus te criou, te programou para ser. E aí colocou aqui, ó, todos os atritos que tivemos em nosso casamento só nos fortaleceu e nos uniu ainda mais. Esse ano vamos completar 20 anos de casado. Amém, Deus abençoe, né? Então, como eu falei, casamento para durar, ele tem que, obviamente, resistir aos atritos. O problema é que muitas pessoas, elas não compreendem essa fase de atrito da vida e acabam desistindo, né? Acabam muitas vezes pulando fora do barco. No caso de um relacionamento conjugal, né? Infelizmente acabam às vezes se separando. Quando é com um amigo, né? Às vezes deixa de falar com um amigo porque o amigo estava produzindo crescimento e essa pessoa não entendeu assim. Nas igrejas isso é muito comum também, né? Quando o pastor ele realmente fala a verdade, né? E quando ele está falando a verdade, ele está dando um conselho que é bom para a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa não entende, né, que aquele atrito é necessário para o crescimento dela. Ela acaba muitas vezes mudando de igreja, ou seja, ela interrompe esse processo feito por Deus, né? Iniciado por Deus. Então, não fuja dos atritos, não fuja dos processos, e vou te dar uma dica aqui, tá? Quando você estiver numa situação dessa, de dificuldade, de atrito, que eu sei que dói, né? Eu sei que é ruim, ninguém quer passar por ela, mas pergunte para Deus o seguinte: Deus, o que eu preciso aprender nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar? Porque existe um propósito, e quanto mais rápido você entender esse propósito, mais rápido você passa por essa situação. Porque esse é o objetivo, né? Deus está te ensinando algo
E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você passa por essa situação de atrito. Eu quero aqui, o Flávio também chegou aí agora, seja bem-vindo, Flávio. Eu quero então finalizar abençoando a tua vida, né? Desejando aí um dia de muita paz, de muita prosperidade, que você venha crescer cada vez mais. Se a sua vida está muito tranquila, né, busque aí atritos, né, para você crescer, saia da zona de conforto e seja também um instrumento, né, para afiar a vida de outras pessoas. Não se sinta mal quando você estiver cumprindo esse papel. É claro que a gente precisa ter apenas o discernimento, né, de não confundirmos em sermos um instrumento para atritar ou sermos um instrumento causador de confusão, né? A gente só precisa ter cuidado com isso. Mas de um modo geral, a Daniela colocou, né? Eu faço isso, tenho um propósito. Mas de um modo geral, vamos ser usados o quê? Para o bem, né? Para o crescimento um do outro, para que esse atrito produza vida, para que esse atrito produza paz, perseverança e crescimento nas nossas vidas. Beijo no coração de vocês. Nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.